Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula sobre mutações. A primeira falou sobre mutações gênicas, a segunda falou sobre mutações cromossômicas estruturais e agora nós vamos falar sobre as mutações cromossômicas numéricas. Sim, aquela que vai haver uma alteração na quantidade de cromossomos. Primeira coisa, em que momento ocorre esse erro, tá? Que gera uma aberração cromossômica numérica? Na anáfase da meiose, ou na anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos, ou na anáfase 2, que é a separação das cromátides ou cromossomos irmãos. Tá? Um erro de não disjunção dos cromossomos pode fazer com que um gameta ele venha a ter cromossomos a mais ou ter cromossomos a menos, né? Depende se os cromossomos são puxados mais para um lado ou para o outro. As aberrações cromossômicas numéricas são classificadas em dois grupos, as euploidias e as aneuploidias. As euploidias é quando mexe no conjunto inteiro de cromossomos, como assim? O normal das espécies, o comum das espécies é serem diploides, ou seja, ter dois conjuntos cromossômicos, um que vem do pai e outro que vem da mãe. Existem exceções, existem. Tá? Os fungos, da maior parte da vida, eles são haploides. O zangão da abelha, ele é haploide naturalmente. Então, há exceções à regra, mas assim, as espécies, de maneira geral, são diploides. Agora, imagine que haja um erro de não disjunção na meiose, na formação do gameta, e um gameta ele fique sem cromossomos. E aí, quando esse gameta se juntar com um gameta normal, vai gerar o quê? Um indivíduo haploide. Na espécie humana, isso é inviável, porque é um erro muito grande. Só tem metade do número de cromossomos que deveria, então não tem não como se desenvolver. E se fosse o contrário, tá? Ou seja, um gameta ele carregar o dobro de cromossomos, né? Dois conjuntos cromossômicos, e quando ele se juntar com um gameta normal, formar uma triploidia, tá? Ou seja, em vez de, no nosso caso, em vez de 46 cromossomos, ter 69 cromossomos. Olha, o normal, o comum é isso ser inviável, tá? Nem se desenvolver. Existem umas exceções, mas assim, o normal, o comum é não se desenvolver, é não chegar a nascer, tá? Agora, existem espécies que suportam, por exemplo, em plantas você encontra plantas que são triploides normal, tá? Inclusive tem até planta que é tetraploide, tem 4 conjuntos cromossômicos. Então, algumas espécies mais simples, elas suportam esse tipo de aberração cromossômica e outras não, tá? São mais complexas, elas vão ter, não vão suportar esse erro todo, tá bom? Bom, então isso são as euploidias e as aneuploidias. O erro é no mesmo lugar, na anáfase, tá certo? Só que a gente diz que é aneuploidia quando mexe apenas em um par cromossômico, ou apenas em um ou outro par cromossômico, ok? E aí, se tiver faltando um cromossomo, tem um cromossomo a menos, um só, é uma monossomia. Se está faltando o par inteiro, é uma nulissomia. Se tiver um cromossomo a mais, é uma trissomia. Se tiver 2 cromossomos a mais, é uma tetrassomia. É claro que quanto mais grave o problema, mais difícil é o desenvolvimento, mais difícil é a sobrevivência. Então, as mais comuns na espécie humana são o quê? São a monossomia e a trissomia. Vamos ver alguns exemplos delas? Vê só, tanto monossomia quanto trissomia, elas podem ocorrer no par sexual, no par alossômico, quanto nos pares que são autossômicos, tá? Então, primeiro exemplo, síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma monossomia do par sexual. Eita, olha o cariótipo. A gente já falou na aula passada sobre cariótipo, agora a gente vai pegar aí, bater bastante nisso, tá? Então você tem aqui, ó, 45 cromossomos no total, tá errado, né? O normal é 46, então tá faltando 1, vírgula x0. Lembre-se que o que vem após a vírgula está contido nesse número inicial. Então, são 45 cromossomos e o cromossomo que está faltando é um cromossomo sexual, é x0. Qual é o cromossomo que está faltando? É outro x, é outro y? Não dá para saber. Mas está faltando um cromossomo. E aí? Primeiro, na espécie humana, a determinação genética do sexo é pelo cromossomo Y. Tem Y, é homem. Não tem Y, é mulher. Então, nesse caso, é uma mulher. Só que é uma mulher que vai ter dificuldade em ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários dela. O desenvolvimento das mamas, a deposição de gordura dos quadris, os pelos característicos da mulher, tá? Não vão se desenvolver corretamente porque vai estar faltando hormônio, tá? Não é tão grave, tá? Até existe uma boa expectativa de vida, mas claro, gera problemas para o indivíduo, tá? Uma coisa bem característica da síndrome de Turner, tem aqui na imagem, é o chamado pescoço alado, o pescoço em trapézio, que a pele do pescoço, vê se está aqui retinha, ela vem só a pele, pega e se prende aqui próximo aos ombros. Vê se você consegue aqui olhar nessa imagem.
tá? Essa sobra de pele aqui. Isso é uma besteira, né? Faz uma operação rápida, simples e resolve isso. O problema não está aí, o problema está realmente na atrofia das glândulas sexuais, ok? Bom, e o contrário de Turner é a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia dos cromossomos sexuais, que é o XXY, tá? Então tem um cromossomo a mais, você vê aí 47 cromossomos e tem um cromossomo sexual a mais, pode ser um X, pode ser um Y. Existem outras trissomias sexuais, tá? XXX, né? A supermulher, XYY, o super-homem, mas essas são menos citadas, vamos nos ater a Klinefelter. Então, primeiro, é o homem que tem dificuldade em ter desenvolvimento das características secundárias do homem, ou seja, atrofia dos testículos, né? O pênis pequenininho, atrofiado também, desenvolvimento de mama, que é a ginecomastia, os membros desproporcionais, o tom de voz não vai se desenvolver, a musculatura característica do homem, os pelos característicos do homem, como barba, bigode. Então, tudo isso vai ser problemas em relação a Klinefelter. Agora, o mais importante é você saber o cariótipo, 47,XXY ou 44A autossômicos, né, mais XXY. Então, 47 no total. São as duas formas de você escrever o cariótipo, tá? E as autossômicas, a mais conhecida de todas, claro que vai ser quem? Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, dá uma olhada aqui no esquema. Olha o cariótipo danado. 47,XX ou XY, pode ser mulher ou homem, vírgula, a informação que vem depois da vírgula está contida naquele número, mais 21. Então, não são mais 21 cromossomos não, né, meus? Mais o cromossomo 21, a trissomia do 21. Ou 45A, tem um cromossomo autossômico a mais, né, vírgula, aliás, vírgula, mais XX ou XY, 47 no total, vírgula, aí sim, mais o cromossomo 21, tá bom? Bom, e característica de Down? Pode ter um retardo mental, pode ter esterilidade, pode ter má formação cardíaca, tá? Tem característica bem direta de Down, que é os olhos oblíquos, né? A questão da fissura aqui, ó, na mão, que é chamada de fissura simiesca, só tem uma dessas marcas aqui, não tem a outra marca, porque ele tem dificuldade de fazer esse movimento, então só vai ter uma marca, essa prega simiesca. Agora, vê só, existem vários tipos de síndrome de Down, tá? Todas envolvem o cromossomo 21, mas pode ser causada por uma deleção, pode ser causada por uma translocação, por uma inversão, por um mosaicismo, por várias outras formas, mas o clássico para vestibular é a trissomia do cromossomo 21, é uma aneuploidia do tipo trissomia, tá? Autossômica. Além de Down, existem outras duas trissomias que podem ser citadas. A síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, tá? Vê, mesma ideia, só troca, em vez de ser mais 21, é mais 18. E outra coisa importante, o cromossomo 18 é um pouco maior do que o cromossomo 21. Se o cromossomo 18 é um pouco maior, obviamente ele carrega mais genes. Se ele carrega mais genes, o número de problemas vai ser maior. Então, quanto maior o cromossomo, maior o número de problemas. Por isso que você não vê esses casos no cromossomo 1, no cromossomo 2, no cromossomo 3, porque são cromossomos gigantescos que carregam milhares de genes. Entendeu essa ideia? Bom, mas aí aqui vai dar problema. Má formação nos órgãos internos, nas vísceras, retardo mental, tá? Lábio leporino, microcefalia, uma série de problemas. Mas o mais importante aqui é você saber do cariótipo, mais 18, tá? E finalmente tem a síndrome de Patu, Patal, Patou, o pessoal chama aí de várias coisas, não nos interessa, tá? O que interessa é que ela é a trissomia do cromossomo 13. Cromossomo maior, com certeza mais problemas, tanto de formação interna, de retardo mental, tá? Chega a ter não é só um lábio leporino, mas uma fissura no palato, né, no céu da boca, ligando as fossas nasais diretamente à boca. Então você vai ter uma série de problemas. Isso diminui drasticamente a expectativa de vida da pessoa. Tá? Então essas aí são as aberrações cromossômicas do tipo aneuploidia que ocorrem na espécie humana, as mais comuns, as mais citadas em vestibular. Beleza? Bom, então agora que a gente viu isso aí, o que a gente vai fazer? Exercício, claro. Então você tem aqui uma célula 2N, uma célula diploide normal, e eu queria que você me dissesse qual é a diferença, o que é que está ocorrendo, qual é o tipo de aberração cromossômica numérica que está ocorrendo na célula 1, na célula 2, na célula 3, na célula 4. Tá? Então dá uma parada no vídeo agora para você poder fazer e aí você retoma em instantes, tá beleza? Então, parou? Vamos voltar?
Então vamos voltar. E aí, já sabe a resposta? Vê, bem fácil. Você tem aqui essa célula diploide e veja esse número 1. A número 1 tem um cromossomo a mais em cada par. Então o problema não é num par só, o problema é em todos os pares. Então isso é uma euploidia. Se é um cromossomo a mais em cada par, é uma triploidia. Massa? Já veja a segunda célula, está faltando um par inteiro. Veja, os outros dois pares estão normais, está faltando um par inteiro. Então isso é uma aneuploidia do tipo nulissomia. Tá? E o terceiro? O terceiro está faltando apenas um cromossomo no par. Então é uma aneuploidia do tipo monossomia. E finalmente, na última célula, o que está acontecendo? Tem um cromossomo a mais em um dos pares, é uma aneuploidia do tipo trissomia. Então você tem aí tá, tanto exemplos de euploidias como de aneuploidias. Meu irmão, não fixou bem? Repete o vídeo, dá uma olhada, fazer exercício, vá atrás, velho. Esse assunto é fácil, esse assunto também cai bastante em prova, tá bom? Um abraço a todo mundo, até a próxima aula.